Existe um momento na vida financeira de qualquer pessoa que ninguém percebe quando acontece, mas todo mundo sente quando já é tarde demais. Não é quando a dívida aparece. Não é quando o banco liga. É antes disso. É no instante em que você começa a aceitar pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que, somadas, começam a tirar o seu controle sem você perceber. Você não acorda um dia e decide se endividar. Você só aceita um parcelamento a mais, só ignora um gasto aqui, só adia uma decisão ali. E quando percebe, não é mais você que controla o dinheiro. É o dinheiro que controla você. Morgan Housel sempre deixou claro que o maior erro financeiro não é matemático, é comportamental. Charlie Munger ensinava que as pessoas não falham por falta de inteligência, mas por padrões de pensamento errados que se repetem. Warren Buffett construiu sua riqueza, evitando erros óbvios que a maioria insiste em repetir. E Robert Kiyosaki mostrou que quem não entende o jogo do dinheiro acaba trabalhando a vida inteira para pagar decisões do passado. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de dizer de forma direta. Dívida não é só um problema financeiro. Dívida é uma armadilha silenciosa que rouba tempo, liberdade e escolhas. Se você sente que está sempre correndo atrás, sempre pagando algo, sempre começando do zero no final do mês, então existe algo acontecendo que vai muito além do dinheiro. E o mais perigoso é que você pode continuar vivendo assim por anos, sem perceber o quanto isso está te custando. No próximo momento, você vai entender exatamente quando a sua liberdade financeira começou a ser vendida sem que você percebesse. E quando isso fica claro, tudo muda. O dia em que sua liberdade financeira foi vendida sem você perceber. Em algum momento, sem anúncio, sem alerta e sem sensação de perigo, você começou a trocar liberdade por conveniência. Não foi uma decisão grande. Foi algo simples, quase automático. Um parcelamento que parecia leve, uma compra que cabia no limite. Uma escolha que você prometeu compensar depois. E é exatamente assim que começa. Você não percebe, mas cada vez que aceita pagar depois por algo que não precisava agora, você está abrindo mão de uma parte do seu futuro. Pequena no início, quase irrelevante, mas constante. E é essa constância que muda tudo. Morgan Housel sempre reforça que a maior força nas finanças não está nas grandes decisões, mas na repetição silenciosa das pequenas. E é aqui que a maioria se perde. Porque essas decisões não doem na hora. Elas só cobram depois. Charlie Munger dizia que o problema não é fazer uma escolha ruim. O problema é criar um padrão ruim. Porque padrões se repetem. E quando você normaliza o parcelamento, quando você aceita viver no limite, quando você justifica cada gasto como algo merecido, você está criando um ciclo que se alimenta sozinho. Warren Buffett construiu sua filosofia evitando exatamente isso. Ele nunca focou em ganhar mais primeiro. Ele focou em não perder o controle, porque quem perde o controle financeiro não percebe o impacto imediato, mas sente o peso acumulado ao longo do tempo. E Robert Kiyosaki foi direto ao ponto ao dizer que a maioria das pessoas compra passivos achando que são recompensas, quando, na verdade, estão assumindo compromissos que vão consumir sua renda futura. E aqui está o detalhe mais perigoso de todos. Você não vende sua liberdade de uma vez. Você vende em parcelas, um pouco no cartão, um pouco no financiamento, um pouco em decisões que parecem pequenas demais para importar. Até que chega o momento em que você não tem mais escolha. Você precisa pagar. Você precisa manter. Você precisa continuar. E quando isso acontece, você já não está mais decidindo o seu futuro. Você está apenas reagindo ao seu passado. E se isso começou de forma tão sutil, a próxima pergunta é inevitável. Como algo que parece tão controlado consegue esconder um colapso completo? A ilusão do conforto que esconde o colapso. Existe um momento em que tudo parece sob controle. As contas estão sendo pagas, o cartão não estourou, as parcelas cabem no mês. E é exatamente nesse ponto que mora o maior perigo. Porque essa sensação de estabilidade não é segurança. É apenas ausência de dor imediata. Você olha para a sua vida financeira
e pensa que está tudo organizado. Afinal, nada está atrasado. Nada está fora do lugar. Só que existe uma diferença brutal entre estar em dia e estar livre. Morgan Housel explica que as pessoas confundem ausência de problema com presença de controle. Só porque nada explodiu ainda, não significa que está saudável. Significa apenas que o impacto ainda não chegou. Charlie Munger sempre foi direto ao dizer que a maioria das pessoas não enxerga riscos porque eles não são imediatos. E quando o risco não dói hoje, ele é ignorado. Mas isso não faz ele desaparecer. Só faz ele crescer em silêncio. Warren Buffett construiu sua mentalidade justamente evitando esse tipo de ilusão. Ele não mede sucesso pelo que está funcionando agora, mas pelo que pode dar errado depois. Porque é no invisível que os maiores problemas começam. E aqui entra um dos pontos mais perigosos. Quando você se acostuma com parcelas, você passa a considerar aquilo como parte natural da sua vida. Você se adapta, você se ajusta, e sem perceber você constrói uma estrutura financeira que só funciona se nada sair do previsto. Só que a vida não segue previsões. Um imprevisto, uma queda de renda, uma emergência. E aquilo que parecia organizado começa a desmoronar rapidamente. Robert Kiyosaki sempre alertou que pessoas financeiramente frágeis vivem dependendo de estabilidade externa. Qualquer mudança no cenário expõe o problema que já existia, mas estava escondido. E é aqui que a maioria erra, porque enquanto tudo está funcionando, ninguém questiona o sistema. Ninguém para analisar se aquilo é sustentável de verdade. Mas quando o colapso chega, ele não avisa. Ele não negocia. Ele apenas expõe a realidade que sempre esteve ali. E se a sua vida financeira depende de tudo dar certo para não dar errado, então existe algo muito mais profundo acontecendo. E isso leva a uma questão ainda mais desconfortável. O que você está realmente pagando, além do dinheiro? O verdadeiro custo que nunca aparece na fatura. Você olha para a fatura e vê números, valores, datas, parcelas. Parece claro, parece objetivo. Mas o que realmente está sendo pago não aparece ali. Porque dívida não cobra só dinheiro. Ela cobra decisões. Cada vez que você deixa de fazer algo porque precisa pagar algo, existe um custo invisível acontecendo. Uma oportunidade que não foi aproveitada. Um risco que você não pode correr. Uma escolha que deixou de ser sua. Morgan Housel sempre reforça que a verdadeira riqueza é ter controle sobre o seu tempo. E dívida faz exatamente o oposto. Ela sequestra o seu tempo futuro para pagar decisões passadas. Charlie Munger enxergava isso como um efeito psicológico perigoso. Quando você carrega compromissos financeiros constantes, sua mente começa a operar em modo de sobrevivência. Você para de pensar no longo prazo e começa a reagir ao curto prazo. E isso muda tudo. Você evita oportunidades porque parecem arriscadas. Você aceita situações porque precisa de estabilidade. Você mantém padrões que já não fazem sentido, mas não pode sair deles. Warren Buffett construiu sua liberdade justamente protegendo sua capacidade de escolha. Porque ele sabia que o maior ativo não é dinheiro acumulado. É a liberdade de decidir sem pressão. E é exatamente isso que a dívida tira de você. Robert Kiyosaki sempre foi direto ao ponto ao dizer que pessoas endividadas trabalham para sustentar compromissos, não para construir riqueza. E quando você entra nesse ciclo, sua energia deixa de ser direcionada para crescimento e passa a ser usada para manutenção. E aqui está o ponto mais ignorado de todos. O custo da dívida não está no quanto você paga. Está no quanto você deixa de viver. Decisões adiadas, planos cancelados, liberdade reduzida. Tudo isso acontece sem aparecer em nenhum extrato. E o mais perigoso é que, com o tempo, você se acostuma. Você começa a achar normal viver limitado. Começa a acreditar que isso faz parte da vida. Mas não faz. E se o custo real não é visível, então existe uma pergunta ainda mais profunda que precisa ser respondida. Se você sabe que isso te prende, por que continua fazendo as mesmas escolhas?
Porque sua mente sabota sua saída das dívidas. Se sair das dívidas fosse apenas uma questão de matemática, bastaria ganhar mais do que gasta e pronto. Mas você já percebeu que não é assim que funciona. Pessoas ganham mais e continuam endividadas. Pessoas quitam tudo e voltam ao mesmo ponto. Isso não é falta de informação, é comportamento. Morgan Housel sempre reforça que dinheiro é muito mais sobre psicologia do que sobre números. E o problema começa quando você usa o dinheiro para resolver emoções que não têm nada a ver com dinheiro. Você compra para aliviar, para se recompensar, para se sentir no controle. No momento parece pequeno, parece justificável, mas isso cria um padrão. E padrão, quando não é corrigido, vira destino. Charlie Munger explicava que o ser humano é extremamente vulnerável a vieses mentais. Um dos mais perigosos é a tendência de justificar decisões ruins depois que elas já foram tomadas. Você não quer admitir o erro, então você racionaliza. E quando você racionaliza, você repete. Warren Buffett sempre evitou ambientes que incentivam decisões impulsivas, porque ele sabe que disciplina não é força de vontade constante. É estrutura que impede decisões ruins de acontecerem com frequência. E aqui está o ponto que prende a maioria das pessoas. Você não se vê como alguém que precisa mudar. Você se vê como alguém que só precisa de mais dinheiro. E isso te mantém exatamente no mesmo lugar. Robert Kiyosaki sempre dizia que enquanto você não mudar a forma como pensa sobre dinheiro, você continuará preso ao mesmo ciclo, independentemente de quanto ganhe. E existe um detalhe ainda mais profundo. Seu cérebro busca conforto imediato. Ele prefere uma pequena recompensa agora do que um benefício maior no futuro. E é por isso que você sabe o que deveria fazer, mas faz o contrário. Você sabe que não deveria parcelar. Sabe que deveria cortar. Sabe que precisa organizar. Mas no momento da decisão, a emoção vence. E enquanto isso continuar acontecendo, não importa o quanto você tente sair das dívidas, você vai sempre reconstruir o problema. E se o maior obstáculo não está fora, mas dentro de você, então existe algo ainda mais perigoso acontecendo ao seu redor. Algo que faz você acreditar que tudo isso é normal. A normalização do endividamento e o perigo disfarçado de vida comum. Em algum momento, viver endividado deixou de ser um alerta e passou a ser considerado normal. Você olha ao redor e vê todo mundo parcelando, financiando, ajustando a vida ao limite. E quando todo mundo faz, parece que está tudo certo. Mas não está. Morgan Housel sempre reforça que o comportamento financeiro é altamente influenciado pelo ambiente. Você não decide sozinho. Você observa, compara e replica. E quando o padrão ao seu redor é viver preso a compromissos financeiros, você passa a aceitar isso como referência. Charlie Munger dizia que um dos maiores erros é usar a média das pessoas como padrão de decisão, porque a média, na maioria das vezes, está errada. E quando você segue o comportamento coletivo, você também herda as consequências dele. O problema é que essa normalização é silenciosa. Ninguém anuncia que está financeiramente pressionado. As pessoas mostram o que compraram, não o que estão devendo. E isso cria uma ilusão perigosa. Você começa a acreditar que precisa acompanhar, precisa manter um padrão, precisa viver de acordo com o que vê, não com o que realmente pode sustentar. Warren Buffett sempre deixou claro que a pressão social é uma das forças mais caras que existem, porque ela faz você gastar dinheiro que não tem para manter uma imagem que não constrói nada. E é exatamente aqui que o ciclo se fortalece. Você não gasta porque precisa. Você gasta porque parece normal, porque todo mundo faz, porque você não quer ficar para trás. Robert Kiyosaki já alertava que a maioria das pessoas vive tentando parecer rica, enquanto na prática se torna cada vez mais dependente de renda para sustentar esse padrão. E o mais perigoso é que isso não parece um erro, parece vida comum. Mas existe uma diferença brutal entre o que é comum e o que é inteligente. E quando você começa a enxergar isso, algo muda, porque você percebe que não está preso por falta de capacidade. Está preso porque seguiu um padrão que nunca questionou.
E se esse padrão foi construído por pequenas decisões repetidas, então existe algo ainda mais sutil acontecendo todos os dias. Algo que parece insignificante, mas está moldando completamente o seu futuro financeiro. O efeito silencioso das pequenas decisões repetidas. Ninguém destrói a própria vida financeira com uma única decisão. O que realmente pesa não é o erro grande, é o pequeno erro repetido muitas vezes sem atenção. Você não percebe quando acontece. Um gasto aqui, uma escolha ali, uma decisão automática que parece irrelevante. Mas o problema nunca foi o tamanho da decisão. É a frequência com que ela se repete. Morgan Housel sempre reforça que o resultado financeiro de longo prazo é construído no comportamento diário. Não no que você faz uma vez, mas no que você faz sempre. E é exatamente aí que a maioria falha. Charlie Munger explicava que o ser humano subestima completamente o poder do acúmulo. Pequenas decisões parecem insignificantes isoladamente, mas quando repetidas, criam resultados extremos, tanto positivos quanto negativos. Você não sente o impacto imediato de parcelar algo pequeno. Não sente o peso de manter um padrão um pouco acima do que pode. Não sente o efeito de ignorar pequenos ajustes. Mas esses comportamentos não desaparecem. Eles se acumulam. Warren Buffett construiu sua filosofia baseada exatamente nisso. Ele sempre entendeu que o sucesso financeiro não vem de movimentos espetaculares, mas da consistência em evitar erros repetidos. E aqui está o detalhe mais ignorado. Você não precisa de uma grande mudança para sair das dívidas. Você precisa parar de alimentar o ciclo que te levou até elas. Robert Kiyosaki sempre reforçava que o fluxo de dinheiro é moldado pelos hábitos. Se os hábitos não mudam, o fluxo também não muda. E isso explica por que tantas pessoas tentam sair das dívidas, mas continuam presas. Elas fazem ajustes pontuais, mas mantêm o padrão intacto. E enquanto o padrão existir, o resultado se repete. Agora existe uma decisão que poucas pessoas têm coragem de encarar. Uma escolha que separa quem continua preso de quem começa a mudar de verdade. E essa escolha não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com identidade. O momento em que você precisa escolher entre imagem e realidade. Chega um ponto em que não é mais sobre dinheiro. É sobre verdade. Você pode continuar sustentando uma imagem que parece confortável por fora, mas que te prende por dentro. Ou pode encarar a realidade e assumir o controle, mesmo que isso exija decisões que ninguém vê, mas que mudam tudo. Morgan Housel sempre reforça que riqueza de verdade é aquilo que você não vê. Não é o carro, não é o padrão, não é a aparência. É o que está acontecendo longe dos olhos dos outros. E é exatamente por isso que tantas pessoas se perdem tentando parecer bem, enquanto financeiramente estão fragilizadas. Charlie Munger dizia que uma das maiores armadilhas humanas é agir para a aprovação social, mesmo quando isso vai contra o próprio interesse. Você sabe que precisa ajustar, sabe que precisa cortar, sabe que precisa reorganizar. Mas existe um conflito interno, o medo de parecer que regrediu, e esse medo custa caro. Warren Buffett construiu sua vida ignorando completamente esse tipo de pressão. Ele nunca tomou decisões para impressionar, apenas para manter controle. Porque ele entendia que consistência financeira exige independência emocional. E aqui está o ponto de ruptura. Você não consegue sair das dívidas mantendo o mesmo padrão que te colocou nelas. Em algum momento, você precisa escolher: continuar alimentando uma imagem ou construir uma base real. Robert Kiyosaki sempre deixou claro que pessoas presas financeiramente gastam energia tentando parecer ricas, enquanto pessoas que constroem riqueza focam em se tornar livres. E essa escolha não é confortável. Significa dizer não quando todo mundo diz sim. Significa recuar enquanto outros avançam. Significa fazer ajustes que não geram aplauso, mas criam resultado. E é exatamente por isso que poucos fazem. Mas quem faz, muda completamente o jogo. E quando você começa a enxergar isso, uma crença muito comum começa a perder força. A ideia de que ganhar mais dinheiro é o que vai resolver tudo.
Por que ganhar mais dinheiro não resolve o problema? Existe uma crença silenciosa que mantém muita gente presa por anos. A ideia de que tudo se resolveria se você ganhasse mais. Parece lógico. Mais dinheiro deveria significar menos problema. Mas na prática, não é isso que acontece. Morgan Housel sempre destacou que aumentar a renda sem mudar o comportamento é como encher um balde furado. Você pode colocar mais, mas continua perdendo sem perceber. E é exatamente isso que acontece. Você ganha mais e, quase automaticamente, começa a ajustar seu padrão de vida. Um pouco mais de conforto, um pouco mais de gasto, um pouco mais de compromisso. E quando percebe, está no mesmo lugar, só que com números maiores. Charlie Munger explicava que o problema não está na quantidade de dinheiro que entra, mas nos incentivos que guiam suas decisões. Se o incentivo é gastar mais quando ganha mais, o resultado nunca muda. Warren Buffett sempre foi um exemplo claro disso. Ele nunca baseou sua vida em quanto poderia gastar, mas em quanto precisava preservar. Porque ele sabia que controle financeiro não vem da renda, vem da disciplina. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Se você não sabe administrar pouco, não vai saber administrar muito. Você só vai amplificar o mesmo comportamento. Robert Kiyosaki sempre dizia que o verdadeiro problema não é falta de dinheiro, é falta de inteligência financeira aplicada no dia a dia. Sem isso, qualquer aumento de renda vira apenas uma extensão do problema. E isso explica por que tantas pessoas continuam presas mesmo ganhando bem. Elas não mudaram a forma de pensar, só mudaram o tamanho do fluxo. E enquanto isso não muda, a dívida deixa de ser um acidente e passa a ser um padrão. Mas existe um momento específico em que tudo começa a se transformar. Um ponto que não aparece no extrato, não aparece no saldo, mas muda completamente o resultado. A virada invisível que separa quem sai das dívidas de quem permanece preso. Existe um momento que ninguém vê, ninguém comenta e ninguém consegue medir. Mas é exatamente nesse momento que tudo muda. Não é quando você paga a última dívida. Não é quando sua conta fica positiva. É antes disso. Muito antes. É quando você deixa de agir como alguém que está tentando sair das dívidas e passa a agir como alguém que simplesmente não aceita mais viver assim. Morgan Housel sempre deixou claro que mudanças reais não começam nos números. Começam na forma como você enxerga o próprio comportamento. Quando a percepção muda, as decisões começam a seguir o mesmo caminho. E é aqui que acontece a virada. Você para de negociar com você mesmo. Para de justificar. Para de abrir exceções. O que antes parecia pequeno, agora se torna inaceitável. Não porque alguém mandou, mas porque você mudou o padrão que aceita. Charlie Munger falava muito sobre a importância de eliminar comportamentos que geram resultados negativos, ao invés de tentar compensar depois. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você não tenta mais corrigir o erro, você evita o erro. Warren Buffett construiu toda a sua trajetória baseado em consistência. Ele não buscava grandes viradas financeiras. Ele buscava decisões corretas repetidas ao longo do tempo. E essa consistência nasce quando você define um novo padrão interno. Robert Kiyosaki sempre reforçou que riqueza começa quando você muda sua identidade financeira. Quando você deixa de ser alguém que reage ao dinheiro e passa a ser alguém que controla o fluxo dele. E aqui está o ponto que separa quase todo mundo. A maioria espera resultado para mudar. Poucos mudam para depois gerar resultado. E quando essa mudança acontece, o comportamento se ajusta. As decisões ficam mais claras. O impulso perde força. E o controle começa a aparecer de forma natural. De fora, nada parece ter mudado ainda. Mas por dentro, tudo já mudou. E quando isso acontece, sair das dívidas deixa de ser uma tentativa e passa a ser apenas uma consequência. Agora existe apenas uma última coisa que você precisa encarar de forma direta. O que acontece se você decidir ignorar tudo isso? O preço de ignorar isso hoje.
Existe uma conta que você já está pagando, mesmo sem perceber. E ela não vem no cartão, não aparece no banco e não pode ser parcelada. Ela é cobrada em tempo. Cada decisão adiada, cada ajuste ignorado, cada escolha que você sabe que deveria fazer, mas não faz, está acumulando um custo invisível que cresce todos os dias. Morgan Housel sempre reforça que o maior risco financeiro não é perder dinheiro, é perder tempo. Porque dinheiro pode voltar. Tempo não. E enquanto você adia, a dívida continua trabalhando contra você. Juros acumulam, oportunidades passam, sua capacidade de escolha diminui. Charlie Munger dizia que evitar erros óbvios é mais importante do que buscar grandes acertos. E ignorar um problema financeiro claro é um dos erros mais caros que alguém pode cometer. Warren Buffett construiu sua filosofia entendendo que o custo das más decisões não está no momento em que elas acontecem, mas no tempo em que elas continuam gerando efeito. E é exatamente isso que está acontecendo. Você não está apenas lidando com dívidas. Você está acumulando consequências. Robert Kiyosaki sempre foi direto ao dizer que o maior erro não é errar. É continuar no erro sabendo que ele existe. E aqui está o ponto final. Ignorar isso hoje não mantém tudo como está. Piora. Porque o tempo não pausa, o sistema não desacelera e o impacto não diminui. Ele cresce. A diferença entre quem muda de vida financeira e quem continua preso não está na sorte, nem na renda, nem na oportunidade. Está na decisão de parar de ignorar. E essa decisão não acontece amanhã, nem quando tudo estiver mais fácil. Ela acontece no momento em que você decide que não aceita mais pagar com anos da sua vida por escolhas que podem ser corrigidas agora. Porque no final, não é sobre dinheiro. É sobre quanto da sua vida você está disposto a continuar entregando sem perceber.